Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência Acessível, uma iniciativa do Centro de Pesquisas Clínicas do HCFM USP, que busca aprofundar e elucidar os temas de saúde pública e ligados ao universo da pesquisa clínica por meio de entrevistas e bate-papos com convidados especialistas. O convidado de hoje é o Dr. Fábio Guilard, formado em Medicina pela Unicamp, mestre em Saúde Pública pelo Instituto Pasteur de Paris e atualmente doutorando no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Seja bem-vindo, Dr. Fábio, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Thaís, obrigado pelo convite, foi um prazer. Vou começar então fazendo uma audiodescrição para os nossos ouvintes. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos claros, olhos verdes e estou usando uma camisa de manga comprida, cinza e branca e calça jeans. E eu sou um homem branco, de cabelos castanhos escuros, olhos negros e estou usando uma camisa verde oliva. Bom, o tema de hoje, O tema de hoje vem a partir de uma notícia que está reverberando muito nos meios de comunicação. Fala o seguinte: a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou que um surto de Mpox na África é uma emergência global de saúde pública. A OMS alertou para uma transmissão rápida de uma nova variação do vírus que se espalhou no Congo e agora está presente em mais de 10 países. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, declarou que estamos no nível 1. Mas o que isso quer dizer? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Dr. Fábio, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade para falar sobre esse tema tão importante e que desperta tantas dúvidas na população, né? Então fala assim para a gente começar, o que é o Mpox? Legal. A gente conhece o Mpox como doença, a gente começou a ouvir falar dele mais em 2022, quando ele começou a tomar uma proporção mais global. Mas ele existe dentro da família dos poxvírus desde a década de 50, mas restrito a alguns surtos que aconteciam em regiões isoladas do continente africano, principalmente Nigéria e República Democrática do Congo. A grande questão é que eu vi, alguns momentos, houveram surtos fora dessa região, mas sempre restritos, e em 2022, por alguma mutação, uma parte desse vírus, um clado, um subtipo desse vírus que era mais comum na Nigéria, tomou uma proporção mundial. Então ele foi para, provavelmente a rota foi Inglaterra, Europa, e aí ele começou a ter uma transmissão diferente daquele que a gente via antes, mais entre relações sexuais, Então, em 2022 foi aberto um alerta global como uma pandemia, transmissão entre humanos, não tinha mais aquele perfil que existia antes, de transmissão em comunidades rurais, e isso tomou uma proporção global e afetou praticamente todos os países do mundo, em maior ou menor grau. E a gente não sabe muito bem como, porque não foram todos os países que conseguiram medidas como vacinação, contenção de transmissão. A epidemia se arrefeceu, os casos diminuíram, até que no final do ano passado, na República Democrática do Congo, se aumentou muito rápido e em outras circunstâncias com quadros mais severos. E aí culminou em agora, no dia 14 de agosto, mês anterior, que a OMS declarou uma emergência global novamente. E como o Mpox é transmitido? O que a gente vê, o que a gente conhece são dois clados virais, dois subtipos virais. Tem um subtipo que é esse que a gente vê mais relacionado com o que a gente viu em 2022 e 2023, que a gente ainda vê circular hoje no Brasil, que é o clado 2. Ele, majoritariamente, as transmissões foram por contato íntimo, então uma transmissão muito relacionada a contato frequente, sexual, mas existem relatos e existem estudos mais laboratório, com cobaias, de transmissão por contato com superfícies contaminadas e às vezes até mesmo gotícula. A gente sabe que o mais comum são as relações contato cutâneo com a pessoa infectada.
Esse clado novo que apareceu, esse subtipo novo, que é mais restrito, tem 10 países que notificaram já, mas é mais restrito na parte oriental da África, então República Democrática do Congo, Ruanda, tem Burundi, Quênia e um pouco mais na região oriental, a gente tem uma transmissão interhumana que parece ser mais fácil. Então, talvez esse clado ele tome mais atenção das instituições de saúde e das organizações governamentais, porque ele transmite de uma maneira mais fácil. Só que ainda tem estudos sendo feitos, mas aparentemente ele é mais transmissível. Então a gente vê outros perfis de pessoas acometidas. Isso que deixou a gente mais alerta, né? Certo. E os sintomas do mpox podem ser confundidos com sintomas de outra doença? Sim, né? Acho que toda infecção, né, ela começa com um quadro meio que um pródromo. Você tem um contato com o vírus, a bactéria, você tem um período de incubação. No quadro do mpox, a gente, em média, tem um contato com o indivíduo suspeito, né, ou com a exposição, e aí entre 3 a 14 dias, mas a grande média fica entre 5 dias depois do contato. E aí o primeiro sintoma é como se fosse uma ativação do sistema imune. E aí você pode ter febre, acho que 80% dos casos tem algum quadro de febre. A adenomegalia, que são aquelas ínguas do pescoço, região inguinal, que são os linfonodos. E depois dessa fase de mal-estar, quadro inflamatório meio que geral, né, pra gripe e outras doenças infecciosas, aí você tem as lesões cutâneas. Então, nessa primeira fase meio que pré-lesão cutânea, muitas doenças podem se confundir, e na lesão cutânea também, né? As lesões podem aparecer geralmente em região genitália, quando você tem um contato sexual, em região de palma, planta, então pode se confundir com sífilis, né, que pode fazer um curso parecido, com herpes. A primeira infecção de herpes pode ser assim, as lesões tendem a ser mais dolorosas, e outras ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, mas não é um diagnóstico só visual. Para você ter tem que ter a identificação do agente na coleta da amostra para falar que você está com a infecção. Né? Tá. E nessa fase que ainda não tem as lesões cutâneas, a pessoa já transmite? Sim. Geralmente depois dessa fase de incubação, a carga viral é grande, mas a parte que mais transmite é quando você tem lesão, aquela lesão com conteúdo líquido, né, que é onde você tem a replicação viral, e até mesmo o conteúdo líquido ajuda o vírus a sobreviver. Então, se a pessoa estoura uma lesão e a secreção fica espalhada, aquilo ajuda o vírus a persistir, mas ela pode transmitir nessas fases pré-lesões cutâneas, né? Antes da lesão cutânea aparecer. Mais difícil, mas pode. Então, se a pessoa tiver dúvida se ela está com mpox, se é uma gripe, ela já tem que procurar uma ABS, um atendimento médico? Tem duas situações que acho que são de alerta, né? A primeira situação é quando você teve contato com alguém, a gente sempre orienta, se você teve o monkeypox, procura, né, dentro do possível, avaliar as pessoas que estão no teu contato próximo, comunicar, né? Se essa pessoa teve um contato com alguém, sabe que essa pessoa teve, tem até uma medida que chama a profilaxia pós-exposição, que hoje em dia é a vacina. E, infelizmente, a gente tem uma limitação de acesso porque a gente não tem tanta vacina disponível, né? São Paulo, praticamente impossível achar vacina, mas isso está descrito como uma medida de prevenção. Então, e essa vacina está disponível para todos os grupos de idades ou não? A grande questão é isso, né? A vacina, como política de saúde pública, a vacina do monkeypox, ela é muito limitada. A gente não vacinou todo mundo que deveria vacinar. A gente não chegou aos grupos mais vulneráveis, e a quantidade de vacina foi muito insuficiente e ainda é insuficiente. E a gente está falando agora de um contexto de emergência global. Então, os poucos produtores de vacina, eles estão focados para ou mercados que vão pagar, ou para regiões que são mais urgentes. Então, a gente ficou meio que num segundo lugar aí. Então, o que a gente tem da nota oficial do Ministério da Saúde do mês passado é a aquisição de 20 mil ou 25 mil doses, sendo de uma vacinação que é um esquema de 2 doses. Então, se você for vacinar completamente, seriam 10 mil pessoas, que não é nada. Pouco, né? E anteriormente, né, ano passado, o critério de vacinação inicial era profissional de saúde
Depois eles colocaram pessoas vivendo com HIV com uma contagem de CD4 abaixo de 200. Então também não é um grupo muito grande e também não é um grupo muito fácil de chegar, né? Porque são pessoas que não estão conseguindo ser tratadas. Então a política de vacinação ela merece crítica. Certo. Qual é a diferença do atual surto de Mpox para o anterior, que nós tivemos em 2022? 2022, 2023, a gente teve só o clado, aquela família viral 2B, que é essa que a gente fala que transmitiu mais por relação sexual. Então o perfil nos estudos que a gente tem era a maior parte homens que tinham sexo com homens, com uma idade média de 36, 38 anos, que tinham tido contato com outras infecções sexualmente transmissíveis. Tá? E aí essa população, essa epidemia meio que arrefeceu. E agora a gente está vendo mais ou menos o mesmo perfil. Porque ainda é o mesmo clado. A gente no Brasil não tem a identificação ainda desse clado novo, que é esse clado da África Oriental. O problema é que nas descrições desse clado novo, na África Oriental, a doença parece ser mais transmissível. Então tem mais pessoas que tiveram contato com ela sem ser por via sexual. Isso que alerta. Então se a gente comparar o que a gente teve no mundo em 2022 e 2023 com o que a gente está vendo nesses países da África Oriental hoje, parece que acomete mais pessoas por contato próximo, indivíduos da mesma casa, acomete também questão sexual, mas parece que tem mais lesões e parece que tem um curso mais grave, principalmente em mulheres e em gestantes, né? Então metade, não é um número grande, mas cerca de metade das mulheres grávidas que tiveram monkeypox dessa vez, com o clado 1B da África Oriental, que não chegou no Brasil, metade teve o aborto. E existe essa transmissão via placentária? Sim, existe o risco de transmissão. Isso parece que, pelo estudo, né, pela descrição do caso, parece ser pior a transmissão materno-fetal com o clado 1B. Por isso que é tanta atenção para tentar controlar esse surto, esses casos na região da África Oriental. A gente pode dizer que é possível acontecer uma epidemia? Sim. Uma pandemia sim, de sim. Mpox? A gente já tem um aumento de número de casos muito grande, né? Então, para a OMS notificar e falar isso, ela passa por diversas barreiras. Porque né? ainda não é uma pandemia. Não. Mas... Altamente, O que acontece? A OMS não vai notificar pura e simplesmente porque ela achou aquilo, né? Ela tem que ver os casos, confirmar os casos, tem que entrar em contato com as agências sanitárias dos países. É um processo que não é só científico, médico, mas político também, né? Mas quando a gente vê, a gente tem praticamente 8 países, 7 países da África com casos desse clado. África do Sul, não? Tem fora do continente africano também. A gente tem Suécia, que foi uma turista que adquiriu a infecção. A gente tem também Tailândia e suspeita-se no Paquistão. Então, tem um problema qual que é? Será que a gente tem estrutura em todos os lugares, em todos os países, para fazer a identificação do vírus, a vigilância genômica? Dúvida, mas é um risco, né? Eu acho que se a gente não consegue assegurar medidas de contenção rápido, a gente perde isso. E pelo visto, a região que é acometida, ela é muito carente dessas medidas de contenção rápida. Você falou antes dessa transmissão, desse contato dentro da mesma casa. Aí agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é de interesse de muitas pessoas, né? Porque muitas pessoas utilizam transporte público para trabalhar, não é uma opção, né? Ela tem que utilizar, ok. Existe risco de transmissão do Mpox em transportes públicos? Como isso ocorre? É super difícil responder porque você tem que mimetizar essas condições de transporte público num estudo. Vamos falar de metrô, né, pra gente que está aqui em São Paulo. Muito difícil, assim, sabe? A gente tem estudo, por exemplo, tem um estudo muito interessante que que pegou uma pessoa e foi na casa dela e foi testar todas as superfícies, todos os lugares, né, todos
Então aí viu quantidade de vírus que se encontravam em cada região, e cada lugar da casa, em cada utensílio. E aí foi aquele clássico, celular, controle remoto, uma outra área, principalmente banheiro, e as outras quantidades virais tinham muito mais relação, por exemplo, com lugar que tinha secreção no banheiro, que podia... Mas mesmo assim, nesses estudos não se viram casos intradomiciliares, né? Então, assim, o pai estava com mpox, a filha não pegou porque dormia no quarto, mas tinha contato próximo. Difícil isso numa escala global, numa cidade como São Paulo, né? Mas o que a gente vê, na verdade, é que, primeiro, orientar as pessoas que têm lesão ativa ou que estão infectadas a não usarem transporte público, né? Se forem usar, se for alguma coisa que é muito difícil de isolar, a gente tenta cobrir as lesões, evitar que a área que tenha vírus fique exposta, né? E a gente orienta as pessoas que estão em trânsito usar álcool gel, tentar proteger isso, né? A maior parte dos casos é transmitido por contato próximo, íntimo, sexual, né? Então, esse risco, tendo em vista o que a gente sabe, ele é muito, muito pequeno. Pegar num ônibus, alguma coisa lotada, colocar a mão no mesmo lugar, se alguém espirrar perto de mim. A gente tem esse medo de pós-Covid, mas a questão é, via aérea alta, transmissão por aerossol, por gotícula é muito maior quando você tem doenças transmitidas assim, mas pelo monkeypox, os estudos que a gente tem, você conseguir atingir uma carga viral tão grande na região de orofaringe e para a gotícula transmitir, só mesmo in vitro, só mesmo quando você pega a cobaia, e a gente não conseguiu ver nenhuma descrição de caso assim. Então, acho que esse medo a gente não tem que ter. A gente tem que ter organização de saúde para conter os casos que podem transmitir. Tem aqueles que são super spreaders, né, que são aqueles pacientes que têm muita lesão, que são muito imunocomprometidos, que podem transmitir mais. Esses têm que ter mais atenção também. Mas se a gente seguir o protocolo do Ministério da Saúde, né, a gente orienta o uso de máscara na saúde, né, o avental, óculos, para quem tem contato com o paciente, máscara simples. Para contato em paciente grave em UTI, aí 95. Mas isso para áreas de cuidado da saúde, que você tem uma concentração maior de doente. Para metrô, a gente não tem orientação nenhuma, e vendo os estudos, não teria porquê. Certo. E vamos falar de tratamento agora, né? Existe remédio, a gente sabe que tem uma vacina, e sei que nós aqui no Centro de Pesquisa Clínica, né, temos uma coisa a mais, né? Então, né, ela não está classificada como uma doença negligenciada, né, mas ela tem todos os aspectos de negligenciada, porque cometeu inicialmente regiões muito desfavorecidas, né, lugares com menos acesso à saúde. A população atual que está mais vulnerável é uma população que a gente tem mais dificuldade de acessar. E então, assim, a gente espera a mesma carga de dificuldade para tratamento que a gente vê nas doenças negligenciadas, né? Então, assim, falta pesquisa, falta estudo, falta interesse público, privado. Agora, com esses alertas da OMS, pode ser que isso melhore um pouco, mas o que a gente tem hoje? Vacina, que era a vacina para os poxvírus, né, para os vírus da mesma família, que mostraram eficácia, né, são 2 doses. A disponibilidade delas é muito restrita, né? E a gente tem antivirais em estudo, né? A gente tem 3 antivirais em estudo, né? 2 que são cidofovir e o bricidofovir, que são da mesma classe, mas eles já se foi comprovado que eles não são tão efetivos. E tem um outro que é o tecovirimat. O tecovirimat, ele está em estudo clínico em alguns clinical trials maiores, né? No Unity, no STOMP, principalmente. E ele, na avaliação da evolução das doenças, da doença, a gente vê que para pacientes graves, com acometimento ocular ou com muita lesão, ele pode ser benéfico, né? Só que a gente não tem um estudo falando, olha, o braço, as pessoas que receberam remédio, elas foram muito melhores. A gente está produzindo esse estudo, inclusive aqui no centro, a gente faz parte dessa rede global do STOMP. Então a gente inclui pessoas que tiveram diagnóstico de monkeypox ou que têm suspeita de diagnóstico pela infecção por mpox, e a gente tenta acompanhar eles, tanto em cuidado quanto oferecendo o tratamento para avaliar se tem benefício, né?
Acho que na cidade de São Paulo, hoje, atualmente, nós somos o único centro que dispõe do tratamento e a gente consegue fazer esse uso compassivo. Lembrar que o medicamento ele já foi aprovado pela agência europeia, pela agência americana para usar na população com Mpox. No Brasil, a gente teve uma aprovação emergencial da Anvisa para usar, né? E isso caiu, porque são 6 meses, acho que mais ou menos, de liberação emergencial, e agora a gente espera uma nova liberação emergencial, mas a gente consegue, dentro do ensaio clínico, seguindo os protocolos e os critérios, né, de inclusão do participante, disponibilizar esse tratamento, que ainda é um tratamento de estudo. E o recrutamento desse estudo está aberto? As pessoas podem participar? Sim. Ou como funciona? A gente tem muito interesse em avaliar as pessoas que tiveram um diagnóstico ou uma suspeita de Mpox, né? Principalmente porque são pessoas, né, que ou elas vão bater em serviços de saúde até conseguir o diagnóstico ou até conseguir um segmento, e muitas vezes elas se expuseram também a outras infecções. Então, são pessoas que a gente vê com um certo grau de vulnerabilidade. Então, tem interesse em avaliar essas pessoas, né, com suspeita ou com infecção comprovada, e também para incluir. A inclusão está aberta, né? A gente tem, como a gente fala, 3 braços de estudo, né? Porque geralmente quando fala em ensaio clínico tem o braço placebo, mas a gente consegue incluir os participantes que têm uma doença mais severa ou tem risco de evoluir de forma mais severa, incluir para o tratamento sem placebo, né? Então eles vão ser tratados de qualquer forma, se eles preencherem os critérios de inclusão. Então a gente tem recrutamento aberto. Ok. Muito interessante para quem quiser se identificar, né, nessa situação. Aí pode procurar o Centro de Pesquisa Clínica. Pode procurar o Centro de Pesquisa Clínica. Tem o meu contato também, que a gente pode a gente vai falar aqui daqui a pouco. Legal. E a gente pode fazer marcar uma avaliação para fazer a identificação, diagnóstico, se precisar, e segmento. Ok. E, doutor Fábio, como orientar as pessoas a se protegerem do Mpox? A gente, em 2022 e 2023, a gente teve muita dificuldade de passar mensagens, porque quando você tenta fazer alguma mensagem, muitas vezes a pessoa é uma infecção que acomete a pele, então causa muito... As pessoas se assustam, as pessoas tendem a ficar com um pouco de preconceito. Então a primeira coisa eu acho que é informação, assim, olha, transmissão, você não vai pegar de qualquer jeito, você não precisa exorcizar essas pessoas, quem está doente precisa de cuidado. Então teve uma carga muito negativa nas mensagens que a gente via em rede social lá em 2022 e 2023. As pessoas mandavam foto da pessoa com lesão, nem era monkeypox, colocavam, olha aí, no metrô. E tinha aquela questão assim, é culpa da pessoa que tem sexo desprotegido. Então, assim, primeiro, acalmar os ânimos, né? A segunda coisa, para se proteger, assim, transmissão, contato cutâneo principalmente, né? Então, a gente usa álcool gel, quem trabalha na área da saúde vai obedecer as precauções de contato, a gente não vai pegando metrô e ônibus, sabe? A questão é ter um pouco mais de bom senso. E todo mundo que tiver, ou se achar vulnerável, achar que tem um risco, né, ficar na dúvida, procura serviço de saúde, né? Acho que o pessoal da saúde, teoricamente, tem uma formação suficiente para conseguir interpretar o que é fake news, o que é preconceito, e tentar orientar melhor as pessoas para diagnóstico e prevenção. Acho que cada caso é um caso. Certo. Tem alguma informação a mais aqui que nós não falamos, que você acha que é importante a gente colocar aqui? Acho que é interessante falar assim, que a gente precisa fazer um advocacy, ter um pouco mais de voz dentro das esferas da saúde para conseguir mais acesso à vacina. Isso acho que é uma mensagem clara. Eu acho que a gente não pode ser um país de 280 milhões de pessoas e ainda não conseguir estabelecer uma pauta política de vacinas para doenças que podem ser emergentes, reemergentes, né? Eu acho que tem várias estruturas que estão trabalhando com isso para ficar preparado quando aparece alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ter uma comunicação muito mais eficaz para evitar você criar culpados, né, dentre as vítimas, entre as pessoas que estão acometidas pela doença.
E acho que a gente precisa entender que a pessoa com MPOX, ela é vulnerável e muitas vezes a gente descobre outras situações de saúde quando a gente aborda ela, né? Então, acho importante entender de uma forma mais global, né, essa situação. Por que isso está acontecendo agora, né, nesse momento? Então, ter um entendimento talvez ultrapasse um pouco o biológico e passe por uma questão social, antropológica e até de política, né, da emergência. Eu quero agradecer pela sua presença, quero agradecer por informar, né, de forma assim tão simples que as pessoas consigam entender, porque a gente tem ouvido muitas informações na mídia e às vezes uns termos técnicos e as pessoas ficam com dúvida, né, às vezes acaba até atrapalhando, né, uma informação. Então eu creio que quem está nos ouvindo agora entendeu perfeitamente, tanto com relação à prevenção, né, como é feita a transmissão, e se tiver alguém, né, que tiver com essas características, né, dos sintomas do MPOX, então agora a gente pode falar quais são os contatos que essa pessoa pode procurar. Legal. Eu posso deixar um telefone, que é o WhatsApp, né, para as pessoas, que é o 11 95949 9945. E tem um e-mail também, né? Pode acessar o meu e-mail pessoal, né? É fabio.guilardi, GHILARDI, @hc.fm.usp.br. Ok. E você que nos ouviu agora, nos siga nos nossos canais, compartilhe as nossas informações que são de utilidade pública para todos, né? No nosso Instagram, pesquisa.cpc2 e no nosso Spotify, Ciência Acessível. Então, para você, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, doutor. Obrigado, Thaís. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima.